Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Jornal do Almoço desta terça-feira. Uma terça-feira de chuva em todo o estado. Vamos abrir a nossa janela? Olha só, nesse momento a gente pode ver que o dia está muito nublado aqui na capital, bastante nuvens, a chuva vai, a chuva vem, a temperatura agora é de 14 graus. No programa de hoje você vai ver que o frio já tem hora para voltar. Nós vamos tratar também dos surtos de Covid-19. Além dos casos de Nome Toque, de Santo Ângelo, agora foi registrado um surto também no hospital de Birubá, aqui na capital. A preocupação é no Hospital Conceição. Mais uma morte foi confirmada essa manhã. Jefferson Ajeito, e o número de contaminados também está subindo, né? Isso, Cristina. Agora são 59 pessoas, entre pacientes e funcionários, que testaram positivo para a Covid aqui no Hospital Conceição na última semana. 3 mortes confirmadas. Agora, a gente está acompanhando de perto essa situação e vê que mesmo em meio a esse cenário de um surto de Covid-19, tem uma notícia que começa a dar um sinalzinho de esperança. Eu conto para vocês daqui a pouco, aqui no Jornal do Almoço, assim que tu me chamar, Cristina. Combinado, daqui a pouquinho te chamo então. E vamos saber também as informações mais recentes do caso da jovem de 23 anos, desaparecida há quase uma semana em Serafina Correia. Tainara Alba, quais são as novidades desse caso? Oi, Cristina, boa tarde. Pois é, a equipe da Polícia Civil ainda está fazendo buscas por essa jovem que está desaparecida em Serafina Correia desde a última quarta-feira. Hoje pela manhã, então, os bombeiros auxiliaram também nesse trabalho, também cães farejadores, mas por enquanto não foi localizada ainda essa jovem. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre esse caso, também sobre a investigação. Cristina. Ok, e a gente vai conhecer mais uma entidade que você pode ajudar através do Criança Esperança. Bel Ferrari, conta pra gente de onde é essa entidade, de que cidade? Olha, Cris, hoje o projeto é lá de Ivoti, da Pai de Ivoti. Eu tô aqui porque eu vesti a camiseta, todos os projetos são muito lindos, mas hoje a gente vai falar sobre inclusão na escola, sobre diversidade na escola, porque educação é o nosso melhor caminho. Maravilha! E você lembra que na semana passada nós falamos aqui sobre os 7.000 empregos que vão ser gerados com a ampliação de uma fábrica em Guaíba? Hoje nós vamos saber mais sobre essas vagas, quem é que pode se candidatar e como serão os cursos preparatórios. Tem também o início das obras da duplicação de um novo trecho da BR-386. E ainda uma iniciativa do Poder Judiciário para atender quem tem mais de 60 anos e é cada vez mais vítima de golpes financeiros. Quer saber os detalhes? Fique com a gente. O Jornal do Almoço está começando. A gente começa hoje o Jornal do Almoço falando das obras de duplicação da BR-386 no Vale do Taquari. O trecho de 20 quilômetros fica entre as cidades de Lajeado e Marques de Souza. A previsão é que fique pronto até 2023. Como rodovia da produção, a BR-386 conta com 448 quilômetros que ligam a região metropolitana de Porto Alegre ao norte do estado. Com um trânsito intenso, os acidentes são constantes. Em 2020, foram 43 pessoas que perderam a vida na estrada. Desde o início desse ano, foram 23 mortes. A CCR, responsável pela duplicação da estrada, prevê para os próximos 9 anos a duplicação de 170 quilômetros entre Lajeado e Carazinho. As obras, atrasadas pela falta de uma licença, deveriam ter iniciado em fevereiro, mas só começaram no mês passado. Agora, a gente vem trabalhando com uma readequação de todo o cronograma e de todas as etapas executivas da obra, para buscar a recuperação desse prazo. Agora, é uma condição muito complexa. Nós estamos em um dos primeiros trechos a serem entregues da duplicação, entre Lajeado e Marques de Souza, que deve ficar pronto em 2023. E essa duplicação não ajuda só no melhor fluxo do trânsito, mas também na segurança dos motoristas que passam por aqui. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das principais causas de acidentes mais graves são trechos como esse, com pista simples e com baixa visibilidade. Porque hoje, nesse trecho que não está duplicado, a gente tem muita pista simples, né?
E as ultrapassagens em locais proibidos, que tem bastante local proibido para ultrapassagem, principalmente em função de curvas, e o pessoal não respeita, né? Se não tiver com a viatura presente ali, o pessoal costuma não respeitar e acaba dando colisão frontal e certamente mortes, né? E quem está acostumado a presenciar esses acidentes é o Diego, que é mecânico e trabalha há 10 anos no trevo de acesso a Marques de Souza e às margens da rodovia. Teve carros, vários já que bateram e coisa, e acidentes é praticamente direto, né? É muita ultrapassagem inconsequente. É gente que vem assim, que é proibido ultrapassar e eles vêm e vão, e aí como tem muita careta, eles não conseguem ter velocidade que nem de carro. E aí o que acontece? Aí eles pegam aquela brechinha, mesmo que o outro que vem contra vai ter que se apertar, mas eles arriscam a ultrapassagem. É muita irresponsabilidade também. E esse é o maior perigo hoje, que tem que cuidar bastante. E as histórias de imprudência não são poucas. Mas tenho vários colegas meus, muitos, que perderam caminhão ou batido e perdem até gente. Entende? Motoristas que perdem, que morreram aí nesses acidentes aí, né? Muita coisa aí. Aqui deu muito acidente nesse trevo aí, né? Além da duplicação, o projeto prevê a construção de passarelas e pontes. Atualmente está nos serviços iniciais, de limpeza de vegetação e detonação de pedras. A espera é grande, mas a expectativa é boa, principalmente para quem tem o dever de fiscalizar a 386. E com a duplicação da rodovia, vai deixar de ter faixa simples, né? Vai ter canteiro central, inclusive no meio, e com certeza não vai ter mais ultrapassagem em local proibido e quanto a isso, consequentemente, a colisão frontal também, né? Vai ser evitada. Quem dirige nas nossas estradas sabe, né, que é muito mais seguro trafegar numa rodovia duplicada, por isso aqui no Jornal do Almoço a gente sempre comemora quando começa uma nova obra. Vamos falar de futebol? Acabou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e finalmente, Kelly, veio a vitória do Grêmio em casa. A primeira, Cris, nesse Brasileirão já estava mais do que na hora, né? O Grêmio ganhou da Chapecoense por 2-1 na Arena. Primeira vitória em casa, então, como eu disse, no Brasileirão. Era um jogo de altíssimo risco, porque não vencer significava uma situação dramática para os gremistas na luta para fugir da zona do rebaixamento e ainda assim o Grêmio está a 5 pontos de sair do Z4, então vitória muito importante. E sabe que o jogo não foi nada fácil. A Chapecoense saiu na frente, 3 minutos de jogo e gol do Anselmo Ramon. As coisas só não ficaram piores porque o Gabriel Chapecó fez um milagre para evitar o segundo da Chape. Olha aí, defesa monstruosa do goleiro do Grêmio. Depois dessa turbulência, o time tricolor foi se achando. Alisson empatou 1-1 e o atacante colombiano Borja, estreante da noite, sofreu pênalti e ele mesmo bateu. 2-1, primeira vitória do Grêmio na Arena neste Brasileirão. Pedro Ernesto Denardim, meu amigo, tinha que ganhar e ganhou. Boa tarde. Pois é, boa tarde, Kelly. Tinha que ganhar e ganhou. Agora ganhou com tanta dificuldade do pior time do campeonato, que é o caso da Chapecoense, que continua uma grande preocupação dos gremistas. Se não vejamos, o Alisson ontem foi protagonista. Ele fez o gol e depois fez o cruzamento que redundou no pênalti cobrado pelo Borja, que foi sofrido por ele, e, portanto, o Alisson teve participação decisiva. Mas esse é o segundo gol do Alisson neste ano. Segundo gol neste ano. Douglas Costa não tem força, não tem arranque, não tem drible, não tem chute. Ele é nulo, absolutamente nulo no time do Grêmio, porque a condição física dele não permite que ele jogue futebol. Jean-Pierre faz um passe para o lado, um passe para a direita, um passe para a esquerda e fica assim tocando a bola e parece que faz um favor que está jogando futebol. O Cortez não acrescenta absolutamente nada ofensivamente e, de um ano para cá, ele está falhando muito defensivamente. O Jeromel não é mais o grande zagueiro que foi, ele já não tem uma condição física tão acertada como aquela que ele tinha. O Kahneman não consegue jogar, jogou o Juan, que falhou ontem no gol e quase que o Grêmio leva 2-0. Bom, aí sim, aí o Grêmio tem uma solução importante, que é o goleiro Chapecó. Ou seja, o Grêmio tem tantas dificuldades, tem tantos jogadores que não conseguem jogar o mínimo exigido e ainda tem um problema. O que o Filipão conseguiu acrescentar no time do Grêmio? Sim, luta, o Grêmio luta, é verdade. Mas
Não tem mais nada do que isso, não tem mais nada importante. Ou seja, o Grêmio ganhou, tinha que ganhar, precisava fazer os 3 pontos, está 5 pontos longe do São Paulo, mas ainda preocupa e vai preocupar muito os seus torcedores ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, visando não cair para a Série B. É o que sobrou para o Grêmio, lamentavelmente. Kelly, um beijão, tchau. Obrigada, Pedro, um beijo, até a próxima. Daqui a pouco no Globo Esporte a gente continua falando sobre essa vitória do Grêmio e ainda vamos saber mais sobre o novo reforço, o meio-campo paraguaio Matias Villasanti. Vamos ver quem é esse cara, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. E tem também o Inter com a goleada sobre o Flamengo. A pergunta agora é: vai desencantar o time? Nossos comentaristas respondem sobre até onde o Inter pode ir no Campeonato Brasileiro. Dá para sonhar com Libertadores? Título? Já, já, os nossos comentaristas para vocês no Globo Esporte. A gente se encontra depois do Jornal do Almoço. Tchau, Cris. Beijo para ti. Até depois, Kelly. Bom, e agora é hora dos assuntos da sua região. A gente fala muito aqui no JA sobre a importância de se imunizar. Mas para que todo mundo esteja de fato imunizado, é fundamental tomar a segunda dose da vacina. Infelizmente, tem cidade com alerta de baixa procura por essa segunda dose. Uma delas é Guaíba, onde está o Josmar Leite. Oi, Josmar, boa tarde para você. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. A gente fala aqui do ginásio Coelhão, área central de Guaíba, onde a cidade está aplicando a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Movimento bastante tranquilo aqui, como o Alessandro Agendes vai mostrar para a gente. E aqui na cidade, a Secretaria da Saúde fez uma mudança na estratégia de imunização. Muitas cidades, como é o caso de Porto Alegre, estão vacinando, por exemplo, a AstraZeneca e a Pfizer no intervalo menor, de 10 semanas. Isso estava acontecendo aqui, mas agora a cidade decidiu voltar para 12 semanas. A avaliação é de que muita gente não estava informada sobre essa antecipação e não estava comparecendo no prazo de 10 semanas. E sim, estava muito presa à data que estava marcada na carteira de vacinação. Por isso, então, está valendo esta orientação aqui para a vacinação da AstraZeneca, comparecer, então, aos locais destinados pela Prefeitura às 12 semanas. Não tem vacinação de primeira dose hoje, as doses acabaram, mas a Prefeitura já está preparando um dia D. Na próxima quinta-feira, 3.000 doses vão chegar aqui, ou já estão chegando à cidade, e aí a faixa etária vai cair 2 idades, 27 anos na próxima quinta-feira, então o Coelhão aqui deve receber bastante gente, das 8 da manhã até as 8 da noite, serão 12 horas de vacinação na cidade de Guaíba. Antes de vir para cá, a gente passou por Porto Alegre. A gente vai mostrar agora aqui imagens ali do Colégio Julinho, porque hoje Porto Alegre baixou para 25 anos a idade em 12 unidades de saúde. Também dá para ir de carro no Barra Shopping Sul e lá no Bourbon Valley dá para ir a pé ou de carro. Também dá para agendar a vacinação pelo aplicativo 156. E mais, trabalhadores que vão comparecer presencialmente na Expo Inter também e que moram em Porto Alegre podem ir a partir de hoje no posto do IAPI para receber a imunização. A gente vai falar agora de Esteio, que está vacinando com a primeira dose quem tem 27 anos. A aplicação acontece na sede da Secretaria Municipal da Saúde, das 6 da tarde até 15 para as 8 da noite. Por fim, vamos para Torres. Hoje tem vacinação da segunda dose para quem recebeu a primeira dose da Fiocruz AstraZeneca entre os dias 15 e 24 de maio. Para quem estiver de carro, pode ocorrer no posto Volante, que fica na rua Joaquim Porto, até às 5 horas da tarde. São essas informações, Cris. Muito obrigada, Josmar. Ainda hoje a gente volta a falar de vacinação e também sobre a pandemia. Olha só, o prefeito Sebastião Melo está hoje no Rio de Janeiro vendo de perto os projetos de revitalização urbana que foram feitos na capital carioca. Ontem, a Prefeitura de Porto Alegre lançou um programa de revitalização do nosso centro histórico que prevê ali uma série de mudanças em infraestrutura, desenvolvimento econômico, segurança, turismo. Paulo Germano, é preciso mesmo criar atrativos aqui para o nosso centro histórico, né, PG? Porque a gente sabe, inclusive, que com a pandemia veio o tal do home office e muitas salas, muitos escritórios ali do centro podem acabar sendo esvaziados.
Não, sem dúvida, Cris. Boa tarde a todos. E esses escritórios, né, de profissionais liberais, advogados, médicos, eles já vinham no movimento de debandada, né, indo embora do centro histórico desde bem antes da pandemia, inclusive, porque o bairro foi se tornando inóspito para esse tipo de atividade, né, por causa da grande quantidade de terminais de ônibus, muita poluição, né, o comércio informal, criminalidade, né? Isso tudo também foi expulsando os moradores da região, né? Há 40 anos que os moradores estão indo embora cada vez mais do centro. Então o centro se tornou um bairro de passagem, né? Ônibus, Transurb, carros que passam ali só para chegar a outro local da cidade, não para ficar no centro. E a intenção da prefeitura é transformar o centro de novo em um bairro de passeio, que foi o que ele foi até os anos 70, né? Como é que se faz isso? Bom, muito mais importante do que atrativos culturais, turísticos, é trazer de volta os moradores daquela região ali, né? Porque são os moradores que levam segurança para a região. Hoje o centro, depois do horário comercial, fica vazio, fica perigoso, os moradores ocupam o espaço público, os moradores fazem a economia girar, os moradores é que atraem comércios mais próprios de um bairro de passeio, como livrarias, por exemplo, cafés, enfim. Então, para garantir essa mudança no perfil de uso do bairro, né, passar a ser um bairro de passeio e não um bairro de passagem como é hoje, a prefeitura vai ter que mexer no regime urbanístico da região, no plano diretor, né? São alterações legislativas que precisam ser feitas, porque hoje não dá mais para construir na região por questões legais que envolvem a legislação municipal. Então a prefeitura vai ter que mexer nisso tudo, além de rever a questão dos terminais de ônibus também. Então tudo isso é mais importante do que arrumar calçada só, que também tem que ser feito, claro, mas o projeto tem que ser mais profundo. E a prefeitura de fato tem consciência de tudo isso tudo está previsto no programa de revitalização, e se de fato sair do papel, e há motivos para acreditar que vai sair do papel, deve ser sim muito bom para a cidade. Uma boa tarde para vocês. Tchau, PG. É muito bom a gente ver que a nossa Porto Alegre está sendo pensada e que ações estão acontecendo, né? Olha só, a gente vai seguir mostrando delícias do concurso Comida de Boteco desse ano. Lativiteria. Nossa parada de hoje tem sotaque, aroma e sabor do lado de lá da fronteira. Vamos entrar, que a parrilla já está acesa. Na zona norte de Porto Alegre, o uruguaio Martim nos recebeu com um cenário típico da culinária do país de origem, mas já naquele clima de criatividade do Comida de Boteco. Permite você testar a sua capacidade de inventar, de criar alguma coisa, né? E por conta disso, a tábua, com um corte de entrecô, linguiça parrigeira e espetinho de vegetais, ganhou uma companhia que é o carro-chefe. A principal aposta está nessa batata assada, com uma dose generosa de queijo roquefort. A carne pede essa batatinha e a batatinha pede uma casca. Olha, já que eu não posso dar a mão para o senhor, aplausos para o assador. Muito bom, né? E olha só, agora a gente tem aqui a notícia de um acidente que aconteceu na BR-392 em Pelotas. Um homem morreu. Foi no fim da tarde de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava numa moto e se envolveu numa colisão com 2 caminhões. O trânsito foi bloqueado nos 2 sentidos da rodovia. Um guincho retirou os veículos. A seguir, nós vamos mostrar que com a pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer os exames preventivos, como a mamografia. Pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul estão usando a inteligência artificial para identificar novas variantes de Covid. E ainda hoje você vai ver que mais um paciente morreu depois de um surto de Covid no Hospital Conceição, na capital. Outros 5 casos da variante Delta foram confirmados. Vamos atualizar como estão as buscas da jovem desaparecida há quase uma semana em Serafina Correia, na Serra. A polícia conta agora com a ajuda de cães farejadores. Nós já voltamos. Aí você vê imagens ao vivo de Porto Alegre, nesse dia muito nublado, a chuva vai, a chuva vem. Agora, 14 graus marcam os termômetros. Passando 11 minutos do meio-dia, o Jornal do Almoço está de volta e agora para falar de uma novidade que vem do Uruguai. O país vizinho confirmou a reabertura das fronteiras. O João Pedro Lamas tem os detalhes para a gente. Boa tarde, João. Boa tarde, Cristina. Boa tarde também para todo mundo que está nos assistindo. Cristina, a reabertura das fronteiras ela vai se dar em 2 momentos. A partir do dia 1º de setembro, vai ser possível que estrangeiros com imóveis dentro do Uruguai e que tenham se vacinado ingressem no país desde que apresentem exame PCR com resultado negativo. A segunda etapa é no dia 1º de novembro. Vai ser possível que estrangeiros
vacinados ingressem no país, dessa vez também com a apresentação do exame PCR com resultado negativo. Lembrando que as fronteiras do Uruguai elas enfrentam bloqueio desde o início do ano passado, apesar de progressivamente ter havido permissão para que uruguaios e também estrangeiros residentes pudessem transitar pelo país. No entanto, no final do ano passado, em dezembro, houve novamente bloqueio total em função do aumento do número de casos de Covid dentro do território nacional. O decreto de emergência ele permanece em vigor, mas permite a reabertura das fronteiras em função da melhora do cenário da pandemia dentro do território uruguaio. Tem menos mortes, menos casos de Covid por dia informados pelo Ministério da Saúde e também tem a situação da hospitalização que está diminuindo também. O avanço da cobertura vacinal também é um dos motivos. Mais de 73% da população já recebeu a primeira dose e 65% recebeu também a segunda. Desde 13 de março de 2020, quando o primeiro caso de Covid foi confirmado no Uruguai, o país já acumulou 382 mil casos e quase 6 mil mortes até agora. Volto contigo, Cris. Obrigada pelas informações, João. E olha só, a identificação de variantes da Covid aqui no estado acende um alerta para uma nova onda de casos. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul trabalha num projeto que utiliza inteligência artificial para identificar com antecedência focos de infecção entre a população. Na casa da Eliane, 2 pessoas já positivaram para a Covid-19 este ano. O último foi o filho dela, de 16 anos. Incrível que ele não sai de casa, né? Só a gente sempre tomando os cuidados, mesmo assim aconteceu dele ele pegar assim, fraquinho, mas pegou. Né? Eu sou a única que ainda não peguei, graças a Deus, né? A família mora no bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul. Ele é o que concentra o maior número de casos confirmados da cidade. São quase 3.600 desde o início da pandemia. Até o início desta semana, eram 83 casos ativos da doença e 72 mortes contabilizadas. E mesmo com dados assim, que assustam, tem gente ainda descuidando das medidas de proteção. Sim, parece assim que o pessoal acha que o vírus, não sei se é por estar fazendo a vacina, acha que não vai pegar, não vai acontecer e acabam se cuidando um pouquinho menos. Com a descoberta de novas variantes da Covid-19, com poder de contágio ainda maior, cresce a necessidade de um controle mais eficiente sobre os casos ativos da doença. E se esse controle pudesse contar com uma ferramenta capaz de prever o futuro, seria o ideal. Pois pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul afirmam ter encontrado essa alternativa com a ajuda da inteligência artificial. Onde existem dados, existem situações que a gente precisa realizar previsões, seja para o futuro ou com relação à classificação de alguma situação, a gente pode utilizar essas técnicas matemáticas para nos auxiliar. O programa está na última etapa de desenvolvimento. Ele faz uma leitura em tempo real sobre o número de casos ativos e as regiões da cidade em que eles estão. A partir daí, o programa projeta, num período de até 3 meses, as tendências de contágio da doença. A projeção que a gente tem, ela é maior no período que nós temos agora, e à medida que a gente vai avançando ao tempo, digamos 1 mês, 2 meses à frente, a nossa previsão ela vai ficando menor com relação ao acerto. Entretanto, mesmo assim, ela pode ser utilizada para que seja uma base do que venha no futuro com relação ao número de pessoas infectadas. A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul será a primeira a utilizar o programa. Ele deve ser implementado até o final de agosto. A expectativa é de que ele ajude a tornar as ações preventivas mais eficientes. As variantes mudam a sua virulência, a sua transmissibilidade. Então, ela complica o planejamento, porque você conta com um vírus e daqui a pouco você está enfrentando outro. Mas, com certeza, todo esse avanço tecnológico permite uma maior proximidade de cenários reais que podem ser previstos com antecedência. Os pesquisadores também incluirão no programa os dados de pessoas já vacinadas. É que os primeiros testes já mostraram uma mudança significativa de comportamento do vírus, com o avanço da campanha de imunização. Nós tínhamos, há alguns meses atrás, uma inclinação bastante expressiva, quase que exponencial ao crescimento de pessoas infectadas. Agora a gente percebe que existe uma mudança nesse comportamento. E à medida que mais pessoas façam a vacina, diferente provavelmente vai ser o modelo que a gente vai ter para a projeção das curvas futuras.
Sinal de que estamos no caminho certo, mas ainda não é hora de relaxar. E mesmo com vacina, tem que se cuidar e tem que continuar seguindo, porque esse vírus vai estar com a gente para nossa vida, né? A gente vai ter que acabar se cuidando sempre, né? Bom, e o legal é que esse sistema não serve para monitorar apenas os casos da Covid-19. Passada a pandemia, pode ser aplicado também para o monitoramento de qualquer outra doença contagiosa e ajudar a definir, então, as estratégias de controle. Falando em doença, por causa da pandemia, muitas pessoas deixaram de ir a consultas médicas, interromperam tratamentos de saúde e deixaram de realizar consultas de rotina. Por isso, o nosso alerta vai principalmente para mulheres que estão com o exame preventivo atrasado. Muitas pessoas estão relacionando problemas de mama com a vacina contra a Covid. Isso não é verdade, gente. A repórter Franciele Alonso conversou com um especialista sobre o assunto. Foi em um exame de rotina que a Eveline descobriu aos 37 anos que estava com câncer de mama. No primeiro momento, a gente fica assim, sem chão, né? O que você vai fazer, né? Ninguém está esperando passar por uma situação assim, né? Um diagnóstico. Mas eu escolhi viver, né? Porque eu tinha pessoas ao meu lado me dando força todo o tempo. Eu tinha confiança nos médicos, eu adquiri confiança nos meus colegas e ao meu tratamento, né? Então, isso me fez acreditar que eu ia vencer, né? Ela precisou passar por cirurgia, sessões de rádio e quimioterapia. E hoje, mesmo curada, segue mantendo a rotina de cuidados e exames. E não era palpável nada, né? Foi apenas um exame de rotina mesmo. Então foi assim algo bem inesperado mesmo, né? Esse processo que eu precisei passar. Se eu tivesse deixado passar e não tivesse solicitado, não fizesse os meus exames anuais, eu estaria hoje, talvez, ainda em tratamento, né? Diferente da Eveline, muitas mulheres deixaram de lado os exames de rotina, principalmente durante a pandemia. E o resultado? Casos mais graves da doença começaram a ser diagnosticados. No ano passado, a realização de exames preventivos de mama teve uma queda de mais ou menos 80% aqui no estado. Tanto os exames realizados pelo SUS como na rede privada. Este ano, essa redução fica em torno de 20%. Um cenário um pouco melhor, mas ainda muito longe do ideal. As pacientes desapareceram por medo da Covid. E, segundo a Sociedade Brasileira, existe uma estimativa que foram deixados de se fazer 800 mil mamografias no Brasil em relação a 2019. Houve uma diminuição. E, baseado nesses números, a gente estima em torno de 4 mil casos de câncer que não foram diagnosticados. É muito preocupante, Franciele, porque a gente está recebendo hoje no consultório pacientes com doença muito avançada. Tá? A gente sabia que isso poderia acontecer porque estava ocorrendo um represamento desses diagnósticos e agora assim, começou a aparecer. E além do coronavírus, uma outra preocupação está afastando as mulheres dos consultórios. A divulgação de informações que não são verdadeiras da possível relação da vacina contra a Covid com problemas na mama. Pode resultar na formação e principalmente no aumento de pequenos linfonodos que todos nós, todas as pessoas têm nas regiões axilares. Esses gânglios, eles ficam inchados em decorrência da vacinação, geralmente no lado onde a vacina foi aplicada. E é uma reação absolutamente comum e esperada em qualquer vacina, inclusive na vacina Covid-19. Em absoluto, tem alguma relação a vacinação com alterações na mama. A orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia é de que a mamografia seja feita antes da vacina ou 4 semanas após a segunda dose, apenas para evitar alterações no resultado. A vacina da Covid, não todas elas, tá? A Coronavac não faz isso, mas as outras fazem uma reação onde o organismo está produzindo células de defesa e as línguas podem aumentar de tamanho e isso é autolimitado, tu não precisa fazer nada. Some em torno de 4 semanas. Não deixe de fazer a sua mamografia, assim, se estiver no prazo de fazê-la. Assim como não deixe de se vacinar, porque ambas as coisas são importantíssimas e devem caminhar paralelamente.
E para quem ainda tem alguma dúvida da importância de se cuidar, fica o recado de quem enfrentou a doença. Existe um tratamento, você não pode baixar a cabeça. Você tem que seguir, você tem que abraçar e confiar que tudo isso vai dar certo, né? E hoje eu fico tão feliz em poder estar aqui, né, compartilhando com vocês essa minha vitória, né? É isso aí, Eveline. Eu também já me considero vitoriosa. Sigo em tratamento. Hoje, aliás, eu tenho sessão de imunoterapia. E quero aqui, gente, reforçar a importância de não deixar os exames preventivos vencerem. No meu caso, também os nódulos não eram palpáveis, então eu não pude sentir a presença deles no autoexame, só no exame de imagem. E a gente sabe, né, que o tratamento é muito mais eficaz quanto mais cedo o problema for detectado, porque aí os nódulos são menores. Então, não deixe para depois, confira agora aí se já não está na hora de você refazer os seus exames e marque logo aí uma revisão. Agora a gente segue aqui falando da pandemia. Foi confirmada mais uma morte depois do surto de Covid no Hospital Conceição, na capital. Tem também um alerta para mais um golpe contra os idosos. São para empréstimos que aparecem na conta sem terem sido solicitados. Você vai ver que começa hoje a reconstituição da morte de João Alberto Freitas no Carrefour. Nós já voltamos, logo depois do intervalo. Hoje começa a reconstituição da morte de João Alberto Freitas, assassinado no estacionamento do supermercado Carrefour em novembro do ano passado em Porto Alegre. Vão ser 2 dias de trabalho e a Janaína Lopes do G1 está chegando para explicar como é que vão acontecer esses trabalhos. Boa tarde, Janaína. Oi, Cris, boa tarde. É isso mesmo. Hoje participam as testemunhas desse caso e na quinta-feira é a vez dos réus. Somente um deles, o Magno Braz Borges, um dos seguranças que está preso pelo crime, recusou a participação nessa reprodução simulada dos fatos. O G1 conversou hoje de manhã com a delegada do caso, a Roberta Bertoldo, que nos explicou como vai ser esse trabalho. O primeiro dia para as testemunhas, o segundo dia para os réus. Cada uma dessas pessoas é convidada a fazer todo o relato daquilo que viu na data do fato ao perito. Este relato ele é gravado em áudio, sucessivamente por todas as testemunhas e, posteriormente, nós nos encaminhamos ao supermercado, onde cada uma destas pessoas, de forma isolada e sem ser vista pelos demais, conduz a encenação que é levada a efeito por policiais civis. A reconstituição ela começa a partir do momento em que o João Alberto chega ao caixa do supermercado e vai até a hora em que ele sofre as agressões. Cada participante dessa reconstituição vai indicar as ações que aconteceram naquele dia e que vão ser reencenadas por um grupo de 12 policiais que vão participar dessa simulação. Esse procedimento não vai ser acompanhado pela imprensa. Depois, os peritos elaboram um laudo que vai ser anexado ao processo e os resultados são divulgados na sexta-feira. O Carrefour da Zona Norte, aqui em Porto Alegre, fica fechado hoje a partir das 19 horas para receber essa reconstituição. E lembrando que, além dos 2 seguranças, também respondem pelo crime de homicídio a fiscal da loja, a Adriana Alves Dutra, os funcionários do Carrefour, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende, e o funcionário da empresa de segurança Vector, o Paulo Francisco da Silva. Cris. Obrigada, Janaína. Outro caso que nós estamos acompanhando envolve a jovem que está desaparecida em Serafina Correia, na Serra. A Tainara Alba tem as informações sobre as buscas. Boa tarde, Tainara. Oi, Cristina, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ontem a Polícia Civil fez buscas durante toda a tarde e hoje pela manhã esse trabalho foi retomado com a ajuda dos bombeiros, de cães farejadores e também dos bombeiros voluntários de Serafina Correia, que têm experiência nessa área onde as buscas estão acontecendo. O trabalho se concentra também dentro da cidade, mas principalmente em pontos rurais, trechos do interior entre Serafina e Guaporé e também entre Serafina e União da Serra.
Para relembrar o caso, Daniele dos Santos Camargo, de 23 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira. Ela foi vista pela última vez por volta das 7h30 da manhã na área central de Serafina Corrêa. Ela saiu do seu trabalho noturno no início da manhã, passou por uma academia e passou por uma padaria, onde tomou café com uma amiga antes de seguir a pé para casa. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o ex-companheiro dela, um homem de 40 anos, estava dentro de um carro esperando por ela nesse trajeto da padaria até em casa. Ela entrou no carro dele e depois disso ela não foi mais vista. O homem foi preso temporariamente depois que apresentou versões diferentes sobre esse encontro nos depoimentos. A polícia ainda investiga as causas do desaparecimento, mas acredita que ele tenha envolvimento com o caso porque foi a última pessoa a ser vista com Daniele. Segundo os familiares da jovem, ela não tinha problemas com drogas ou depressão e também não tinha antecedentes criminais. Ainda segundo a família, o relacionamento com o ex-companheiro era conturbado. Agora pela manhã, um pouco antes do meio-dia, as equipes de busca fizeram uma pausa nos trabalhos para definir novos roteiros para continuar, então, procurando pela jovem durante a tarde. E esse trabalho vai seguir mesmo com a chuva. Cristina? Obrigada pelas informações, Tainara. Agora a gente quer alertar os idosos sobre um golpe que vem acontecendo e vem acontecendo com muita frequência. São empréstimos que caem na conta sem que a vítima tenha pedido. É um dinheiro que chega fácil, mas que em compensação se transforma numa dor de cabeça danada. Aparece no documento um endereço que não é meu. A minha assinatura, aquela assinatura ali não é minha. Nenhuma informação era verdadeira, assim como o pedido de empréstimo consignado. Dona Maria nem imaginava, mas tinha caído num golpe. Notou o depósito de uma quantia de dinheiro na conta e procurou o banco. Eu disse, olha, eu queria saber de que é esse dinheiro, porque meu não é. Ai, bem inocente, né? Só que agora estou pagando por isso. Aí ele disse assim, não, a senhora fez um empréstimo. Eu disse, não, moço, eu não fiz empréstimo nenhum. A senhora fez, está aqui, me mostrou. Aí ela, como eu continuei negando, ele disse, não, então a senhora tem que procurar esse banco. Depois disso, Dona Maria entrou em contato com o banco, que disse que tudo seria resolvido. E ela disse, daqui 3 dias seu nome não consta mais. E quem diz? Até agora, ele consta lá, estou pagando, eles fizeram em 84 vezes. De 16,50, não tem como, eu já fiz de tudo, fui no Procon, ele disse, olha, e eles negaram para o Procon que eu aceitei, que esse dinheiro fui eu que pedi, eles alegam que eu pedi esse empréstimo, e não tem como tu reverter. A delegada diz que golpes como esse são muito comuns. Esses empréstimos que, na verdade, caem na conta do idoso, sem que ele sequer saiba, existe uma dificuldade porque a maioria são bancos de fora aqui do Rio Grande do Sul, né? São instituições financeiras, são financeiras de São Paulo, geralmente, então depende muito de oitiva de pessoas de fora, de cartas precatórias, depende muito da gente conseguir esse contrato para comprovar que houve uma fraude, que houve uma assinatura falsa. Infelizmente, esse está longe de ser o único problema dos idosos. Com a pandemia, os serviços de crédito se tornaram digitais e por telefone. E com isso, os idosos passaram a ser assediados por instituições financeiras que prometem dinheiro fácil. Atende o telefone, já aconteceu inclusive comigo isso, né? De oferecer, olha, eu tenho um valor aqui para lhe oferecer, né? E já aconteceu de eu atender idosos que não entendiam que esse valor para oferecer era um crédito, muito menos que incidiam encargos, a quantidade de encargos, né, o que representava no valor do crédito esses encargos, e aí depois, essa é uma prestação de R$200, né, uma parcela de R$200, eu acho que isso eu posso pagar. Só que depois aquilo vai virando uma bola de neve. A demanda cresceu tanto que o Poder Judiciário criou um atendimento especializado para pessoas acima dos 60 anos. A principal preocupação é o superendividamento. Cuide com esse crédito consignado, que se informe antes sobre os encargos, que procure a melhor taxa de juros, né, mais baixa, que se aconselhe, né, que observe essa situação, que tome o crédito com cuidado e se tomou e se está com dificuldade de pagar, procure o serviço quanto antes,
que a gente chama os credores, expõe a situação. Neste atendimento especializado, os idosos têm ajuda em vários assuntos como dívidas, abandono e litígios familiares. Que eles se atentem para isso, né, de preservar os idosos na medida do possível, se precisarem auxílio, que seja cuidadoso, né, e que observem que não comprometa a subsistência deles. É importante aí que familiares mais jovens alertem os idosos, né, sobre esse problema. O atendimento especializado acontece no Fórum Central em Porto Alegre. Essa ajuda também é feita por telefone através do número, anote aí, 519-9503-4522. Agora a gente fala sobre os surtos de coronavírus em 2 asilos da região norte e noroeste do estado. Em Santo Ângelo foram confirmados mais 9 casos no lar Universina Carreira Machado. Dos 26 moradores, 16 contraíram a doença. Outros 4 funcionários também foram infectados. Ontem nós já informamos que um idoso de 86 anos morreu. Outro continua internado em estado estável. As visitas seguem suspensas. Em Não Bitoque, o surto no lar de idosos São Vicente de Paulo segue controlado. Todos já saíram do isolamento e as funcionárias afastadas retornaram ao trabalho. Um idoso segue internado na UTI em Passo Fundo e seu estado é estável. Outro surto foi registrado na Secretaria de Planejamento da cidade de Lajeado. 7 trabalhadores testaram positivo e outros 2 estão com suspeita. Todos estão com casos leves da doença e foram afastados do trabalho. O atendimento na secretaria havia sido suspenso, mas será retomado hoje à tarde. O município informou ainda que vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde do Estado para ver se é possível identificar se os casos se tratam da variante Delta. Em Ibirubá, um possível surto de Covid está sendo investigado. 2 funcionárias e 3 pacientes do Hospital Anis Dias testaram positivo para a doença. O hospital orienta a população a procurar atendimento apenas em casos graves. As visitas estão aí suspensas. A prefeitura informou que amanhã será realizada uma testagem em massa dos colaboradores. O Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre registrou a morte de mais uma pessoa que pegou Covid dentro do hospital. Agora já são 3 no total. Um surto da doença foi identificado na semana passada. O repórter Jefferson Ajeitos agora fala ao vivo com a gente. Jefferson, que detalhes você tem aí desses casos todos que estão acontecendo no Grupo Hospitalar Conceição? Boa tarde. Oi, Cristina. Boa tarde a você que nos acompanha. A morte mais recente foi confirmada hoje de manhã pela direção do Hospital Conceição. Se trata de uma mulher de 84 anos. Ela foi internada para tratar problemas de saúde não relacionados à Covid, mas acabou testando positivo para a Covid durante o tempo de internação e morreu ontem. Também ontem, o Hospital Conceição confirmou a morte de outras 2 pessoas que também pegaram Covid enquanto estiveram internadas. Agora já são, no total, 59 pessoas entre funcionários e pacientes que testaram positivo para Covid nos últimos dias. 5 estão internadas em UTI. Mas, segundo a direção do hospital, desde o último sábado, nenhuma dessas mais de 50 pessoas apresenta sintomas de Covid. Veja detalhes na reportagem. 59 casos estão confirmados, a maioria em pacientes. 3 pessoas morreram. Hoje foi confirmada a morte de uma mulher de 84 anos, moradora de Alvorada. Ela foi internada no dia 21 de julho com problemas cardíacos e câncer. Testou positivo no dia 5 de agosto e morreu ontem. Outras 2 mortes já tinham sido confirmadas. Um homem de 78 anos, morador de Guaíba. Ele foi internado no dia 7 de julho com problemas gastrointestinais. Testou positivo para a Covid 2 semanas depois e morreu no dia 8 de agosto. A outra vítima é uma mulher de 58 anos, moradora de Porto Alegre. Ela foi internada no dia 8 de julho com problemas no fígado. Testou positivo também 2 semanas depois e morreu quinta-feira da semana passada. A morte só foi relacionada ao surto ontem. A direção do Conceição reconhece que os pacientes pegaram Covid no hospital durante a internação. O surto se espalhou para 8 setores. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, pelo menos 5 casos são semelhantes à variante Delta. Os exames feitos nos pacientes ainda aguardam conclusão de análise da Fiocruz. Os nossos profissionais da saúde estão todos vacinados, a maioria estava já com as 2 doses e não necessitou de leito de terapia intensiva, ficaram em tratamento em leitos clínicos. Segundo este especialista, sem vacina, o cenário poderia ser muito pior.
Então, é importante que se mantenha o programa de antecipação e de cumprimento do calendário da segunda dose para evitar, especialmente, casos graves e óbitos. A origem do surto segue em investigação. Uma das hipóteses é que o vírus tenha entrado no hospital com algum visitante infectado. As visitas tinham sido retomadas há 2 semanas. Agora, a direção suspendeu novamente e não tem data para liberar. E suspendeu também as cirurgias consideradas não urgentes. Segundo a direção do hospital, desde sábado, nenhum paciente ou funcionário apresenta sintomas de Covid. 2 profissionais de saúde voltaram ao trabalho hoje. O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia divulgou uma nota técnica para reforçar a importância da vacinação no combate ao contágio pela Covid. E outros hospitais de Porto Alegre também reforçaram medidas para combater o contágio e também evitar casos de surto, especialmente pela variante Delta. A Santa Casa de Porto Alegre suspendeu visitas, o Moinhos de Vento atende pessoas com sintomas gripais separadamente e o Hospital de Clínicas afirma que também mantém todos os cuidados para evitar casos de Covid. Cristina. Bem importante essas medidas. Obrigada, Jefferson. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos números da Covid-19 aqui no estado. Olha só, nós temos aqui, então, desde o início da pandemia, já temos 1.381.971 casos confirmados. 1.340.810, o que representa 97%, são casos recuperados. E, infelizmente, tivemos aí 33.588 pessoas que morreram vítimas da doença. Agora eu quero falar aqui com o Túlio Milman, que tem uma informação em primeira mão sobre um assunto bem importante. Túlio, quer dizer que o Rio Grande do Sul está bem perto aí de entrar na linha de frente para ajudar na produção de vacinas contra a Covid? Oi, Cris. Isso mesmo, olha que legal. Eu costumo dizer que ciência, pesquisa só atingem o seu valor máximo quando chegam lá na ponta, quando chegam à sociedade. Às vezes isso é mais rápido, às vezes demora muito tempo. Mas nesse momento, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das grandes universidades da América Latina, está preparada para ajudar no combate à Covid. Já vem ajudando, mas para ajudar de uma forma mais efetiva através da fabricação do IFA, daquele elemento que é usado para fabricar as vacinas. Amanhã, o reitor da URGS, o Carlos Bulhões, vai com a cúpula da universidade até a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para ter uma reunião lá com a diretoria da fundação para celebrar, quem sabe encaminhar de uma forma definitiva um contrato, uma parceria para fornecimento dessa substância para que a Fiocruz possa continuar fazendo vacinas em quantidade cada vez maiores. A URGS já tem tecnologia para fazer, está inaugurando um prédio novo, Ciências da Saúde. Quem conhece Porto Alegre, na esquina ali da Ramiro Barcelos com a Ipiranga, do outro lado da Rua do Planetário, tem um edifício novo, pois ali tem a estrutura, tem o know-how, tem sabedoria, tem pessoas habilitadas para fazer. E amanhã essa viagem pode definir de uma forma efetiva essa grande colaboração que a pesquisa, a ciência e a Academia do Rio Grande do Sul, maior universidade gaúcha, todos eles juntos podem dar para que a gente supere logo essa fase tão difícil. Vamos acompanhar a viagem, torcer para que tudo dê certo, para que a gente possa aqui, mais uma vez, orgulho de ser gaúcho, de ter tantas tradições, tantas coisas legais também na pesquisa e da medicina. São 2 áreas em que a gente é protagonista no Brasil e queremos continuar sendo. Beijos e abraços, até amanhã. Um orgulho, né, Túlio? Que bacana, até amanhã. Na semana passada, a Jane Guerra antecipou para a gente aqui no Jotá que uma multinacional chilena vai investir mais de 2,5 bilhões de reais na ampliação da produção da fábrica de celulose de Guaíba. Uma oportunidade para quem está à procura de emprego. Josmar Leite, vai ter muita vaga por aí, né, Josmar? 7.000, que tal esse número, viu? Para quem está com uma cidade com aproximadamente 20.000 pessoas sem trabalho ou com emprego precário. A gente veio aqui na orla de Guaíba, esse tão bonito espaço aqui da cidade vizinha de Porto Alegre, para trazer essa notícia. Mas a gente vai girar porque essas oportunidades vão passar por esse lugar onde a gente vai mostrar agora. O Centro de Referência de Assistência Social Semente do Amanhã, que fica na área central da cidade de Guaíba. São 2.000 vagas diretamente na obra de expansão e modernização da fábrica da CMPC aqui de Guaíba, que passará a se chamar Bio-CMPC, vai aumentar a capacidade de produção da cidade. A expectativa é que essas obras comecem no mês de setembro e durem 26 meses. E por isso a cidade está se preparando muito, para qualificar essas pessoas
possam trabalhar nessas obras. Então a gente vai mostrar uma tela aí com orientações para onde as pessoas podem procurar. São 9 cursos profissionalizantes gratuitos de pedreiro, de pintor, carpinteiro, soldador, mestre de obras, auxiliar de produção, ajudante de obras, encarregado e armador de obras. Os cursos vão acontecer no CRAS da Zona Sul, também no auditório da Prefeitura. Cada curso exige uma escolaridade diferente. Então o pessoal pode procurar aqui diretamente o CRAS da área central para fazer a sua inscrição, ou então o número de WhatsApp que a gente vai mostrar na tela, 983 45 08 58. Cris. Tá aí, né? Não dá para perder essa oportunidade, tem que se preparar, né, gente, para todas essas vagas que estão chegando. Os cursos, repito, são de graça, né, Josmar? Muito obrigada. Vamos então agora para o nosso último intervalo. Na volta, o Marco Matos está chegando com a previsão do tempo. Já quero que você adiante alguma coisa. Tem chuva em todo o estado? É isso, Cris. Eu estava até olhando ali no Josmar, em Guaíba. Parou de chover agora, mas estava tudo molhado. É isso mesmo. Hoje, no Rio Grande do Sul, o dia é de chuva, mas a chuva vai parar e vem aí o frio, Cris. Tá certo. E também tem o tema de educação aqui no programa. Nós vamos mostrar mais um projeto da cidade de Ivoti que foi contemplado pelo Criança em Esperança desse ano. Voltamos já já. Não perca a hora, agora faltam 14 minutos para 13h e eu quero chamar aqui a Isabel Ferrari para falar de educação e de esperança. É isso, né, Bel? Porque afinal, a educação é a nossa esperança. É verdade, Cris, e que bom que o Criança Esperança esse ano olhou para isso, né? Na verdade, eu participei de todo um processo de gravações com esses projetos e todos que foram contemplados são ligados à educação. Hoje eu vou mostrar um projeto de Ivoti que começou a olhar também para a inclusão, porque depois da pandemia, essa área foi muito afetada, né, Cris? Muitas crianças sem escola, até dificuldade de retornar do ensino virtual, do ensino híbrido. Então eu vou mostrar agora esse projeto de Ivoti que vai dar conta de diversidade e inclusão. Pessoas com deficiência que agora têm que se adaptar aos novos tempos. E ano que vem vão voltar para a escola, se tudo der certo. Estamos em Ivoti, a 55 quilômetros de Porto Alegre, a cidade do Pietro, um guri esperto e cheio de vida que adora brincar e descobrir o mundo. E o que precisa para uma criança ter um futuro bom? Estudar bastante. Mas na hora de estudar, nem sempre é fácil. O Pietro tem síndrome de Williams e precisa de um olhar especial da escola. Já tivemos algumas experiências de exclusão mesmo, né? De tirar ele do convívio com as outras crianças, porque ele não agia da maneira como as outras crianças agiam e não tinha o mesmo entendimento, né? A mãe e o pai nunca desistiram e sempre incentivaram as habilidades do filho. Foi aqui, na APAI de Ivoti, em atividades paralelas à da escola, que Pietro encontrou uma turma de amigos e muito carinho. Cada criança tem uma forma de aprender, um tempo de aprender, e as crianças de inclusão geralmente têm um tempo mais demorado, e respeitar esse tempo deles e acreditar no potencial deles, né? Inclusão. Esse é o sonho da maioria dos pais de crianças e adolescentes com deficiência, que seus filhos possam estudar em escolas regulares junto com crianças típicas, que possam aprender e se desenvolver num processo que é bom para todo mundo. A inclusão a gente entende que é muito benéfica para ele, porque ele é impulsionado a conquistar mais, a aprender mais, a saber mais, e benéfico para os demais que aprendem a conviver com o diferente, né? A inclusão na escola é garantida por lei, mas precisa de adaptações nos materiais, no currículo e profissionais treinados. Essa é a crença de toda a equipe da APAI de Ivoti. Aqui, o Pietro e mais de 100 crianças, adultos e adolescentes curtem as oficinas e momentos divertidos. Tem marcenaria, educação física, aula de artes. Tudo na APAI é estímulo e apoio para uma vida com mais autonomia. O que a gente pode trabalhar aqui que ele pode usar lá fora? Né? Seja na família, seja no ambiente onde ele circula.
O projeto, que ganhou o apoio do Criança Esperança, prevê oficinas e um plano de estudo dos profissionais da APAE com os professores da rede de ensino da região para alunos com deficiência. Porque escola é lugar de diversidade. E se incluir já era um desafio, imagina em tempos de pandemia. Como que a gente pode mobilizar esse desejo de estar na escola novamente? Para que realmente a escola seja um espaço de aprendizagem, mas um espaço prazeroso. Porque a gente não quer que também eles estejam na escola só para socializar. A gente quer que eles possam estar aprendendo. Ano que vem será preciso correr atrás do tempo perdido na pandemia. Um novo tempo para construir oportunidades iguais para todo mundo. Já passou da hora da gente perceber esses caras, não apenas com as limitações de um diagnóstico, mas com suas potencialidades de um ser humano singular, com seus saberes e possibilidades, que vão longe se a gente souber ajudar. Que todos tenham realmente voz e tenham vez. É isso que a gente quer, todo mundo junto e misturado na escola, aprendendo e se desenvolvendo. Quem quiser doar e ajudar o Criança Esperança, sabendo que a escola e a educação é a nossa saída, tá aí o contato no G1, você vê todas as maneiras de doar e participar com a gente, né? Doando esperança junto com a gente, né, Cris? Projeto lindo, né, que acontece todo ano. Obrigada, Bel, por trazer mais essa entidade aqui pra gente. Vamos para a previsão do tempo. Marco Matos, chove por todo o estado, mas é uma chuva mansa. É uma chuva mansa, Cris. Me deu uma vontade, gente, hoje, de comer bolinho de chuva mesmo. Olha, né? que coisa boa. Chuvinha devagarinho. Quer ver só como é que tá pelo estado? Vamos fazer um passeio agora? Vamos começar abrindo a nossa tela aqui com a imagem da capital dos gaúchos. Tá um chove para, viu, na capital. Nesse momento, 14 graus de temperatura, o pessoal já tá sentindo frio na rua. Agora a gente vai subir a serra. Vamos a Caxias do Sul. O tempo está bem fechado por lá, está chovendo agora em Caxias e a temperatura está mais baixa, 12 graus no termômetro agora. Na região central do estado, a gente vai até Santa Maria. Santa Maria está um pouquinho mais limpo o tempo, também está nesse chove para hoje, vai ser assim até metade da tarde, depois fica bem limpo o tempo lá em Santa Maria, a temperatura nesse momento é de 14 graus. E em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, ó, dá para ver que o tempo está bem carregado também, asfalto lá no chão está molhado, temperatura nesse momento de 14 graus. Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente vai aqui para o mapa agora para mostrar para vocês que tem chuva por todo o estado. Não é uma chuva muito volumosa, mas ela é uma chuva que dura mesmo bastante tempo. Ela vai caindo aos pouquinhos. As máximas não sobem muito não. A gente vai ter temperaturas bem amenas hoje à tarde. De 15 graus em Uruguaiana, Alegrete, 16 em Cruz Alta, 20 em Passo Fundo, 23 em Caxias e Porto Alegre, 22 em Tramandaí, 17 em Pelotas, 14 em Bagé. Bom, amanhã a gente pode já deixar o guarda-chuva em casa. Em compensação, temos que puxar de volta o casacão. É isso, Cris. Casacão, coberta já para essa noite. Inclusive, ó, amanhã a gente tem bastante sol pelo estado, mas o dia pode começar com geada aqui na Campanha Gaúcha e também bem lá no alto da serra. As temperaturas mínimas já vão estar bem baixinhas mesmo. A mínima de apenas 10 em Porto Alegre, 9 em Caxias, 3 em São José dos Ausentes, 5 em Alegrete, 4 em Livramento e também em Bagé. Para os próximos dias, agora eu mostro para vocês o que acontece. A tendência mesmo é de tempo firme, sem chuva para os próximos dias em Porto Alegre. Mas a quinta-feira deve ser o dia mais gelado dessa semana, né, até a sexta-feira, e depois do fim de semana cai de novo a temperatura um pouquinho. Mas repare que as máximas é que não sobem tanto. Lá no sábado é que elas começam a subir à tarde um pouquinho mais. Para Vacaria até pode ter chuva nessa semana, ó. Pega aqui, ó. Sexta-feira pode chover um pouquinho por lá. E a quinta-feira vai ser realmente bem gelado, com apenas 3 graus no termômetro no amanhecer e inclusive com geada. Bom, no finalzinho do Jornal do Almoço, a gente sempre gosta de adiantar alguns dos assuntos de amanhã e nós podemos adiantar que a reportagem é sua amanhã, é isso? É isso, Cris. Eu tô tão com vontade de conhecer um ponto turístico, né, que vai ser inaugurado na capital. Não só você, um monte de gente, todo mundo, né? Que é o trecho 3 da Orla do Guaíba, que eu fui até lá, gente. Olha só essas imagens, a gente vai mostrar para vocês que praticamente a obra está pronta, tá? 97% está concluído. Então, é uma obra realmente muito importante, muito bonita, né? Tem 29 quadras esportivas e essa aí, ó, que é a maior pista de skate da América Latina.
Só que como a pista já está pronta, Cris, só que não dá para usar ainda, né? Aí a gente levou 2 skatistas para fazerem um teste. Será que a maior pista de skate da América Latina é uma pista boa, hein, Cris? O que você está achando aí pelas imagens? Meu Deus, nós vamos ter que trazer isso aí para experimentar e responder isso, porque eu não entendo nada de skate, mas estou achando maravilhosa. Olha que linda. Muito legal, né? O Israel e a Mari aí mandaram super bem. Amanhã eu mostro para vocês tudo, né? Que você vai poder conferir quando essa pista de skate aí for inaugurada. Me conta uma coisa, se aventurou a pegar um skate lá? Não aventurei não. É realmente muito radical, né? Tem um buraco lá que eles chamam de bowl, que é 4 metros de profundidade. Nossa, então amanhã eu vou mostrar para vocês isso. Gente do céu. O pessoal lá é corajoso. E o nosso WhatsApp, o que nós temos aí hoje, Marco? Vamos dar uma olhadinha aqui nas mensagens, Cris. Olha, eu achei essa aqui super legal, ó. Vovô Neudo e vovó Ilza, com seus amiguinhos Bento e Lulu, sempre assistem o JA assim, ó, juntinhos. Já hoje estão com frio. Tá aí, seu Neudo e a dona Ilza. Um abraço para vocês. Que bom contar com essa audiência aí diária. Olha que legal aqui, ó. Pedro Henrique Klumb, neto de padeiro, já sabe fazer um pãozinho caseiro. A Diane mandou pra gente de São Lourenço do Sul. E é bem bonito bom o pãozinho, né? Feito em casa, hein? Ele quentinho quando sai do forno, você passar uma manteiguinha. Só o cheirinho já chega, né? Quando começa a assar. Sabe fazer pão, Cris? Não. Não sabe? Vou te dar uma receita, então, que eu adoro fazer, ó. William Júnior Centena, de Bagé, tomando mate para se esquentar na beira do fogão com a mãe. Gaúchão, de né? chapéu e tudo, olha aí que amor. Show de bola. Figura. Hoje tem aniversário, aniversário de 6 anos do Samuel. Feliz aniversário, meu amor. Papai, mamãe e a Mana te amam infinitamente. Mandem beijos para ele. Tá aí, Samuel. Um beijão aqui, ó, da tia Cris e do tio Marco também. Olha aí. Show de bola. Vamos aqui para a próxima mensagem. Bom dia, chuva e chimarrão e JA. Que combinação, hein, Cris? Olha aí, muito bom, Eliane, gostei. O pessoal se vacinando também, ó. Gostaria de compartilhar com vocês esse momento tão esperado e feliz. Dose da vacina, vacinas salvam vidas. É isso aí, Camille, que coisa boa, né? Momento lindo. Mais uma vacinada aqui também, ó. Bom dia, RBS. Quem mandou agora pouca mensagem, mas mandou desde cedo, né? Acompanhando a RBS TV. Ó. Vamos de segunda dose, vamos de vacina no braço aqui em Pelotas. A Rosemary Lisboa Alves que mandou pra gente aí. E tem aqui, ó. Parabéns, minha mãe e avó Madalena Bernardes, hoje completando 74 anos de vida. Kleber e Bernardo de São Leopoldo. Isso aí. Tá aí, não sei mais se é o uma Kleber aniversariante, ou o Bernardo, né? Parabéns, então, a avó Madalena Bernardes. Acho que foram todas hoje, conseguimos ler todas. Que coisa boa, a gente fica muito feliz, né, com as mensagens que vocês mandam. Nem sempre dá tempo, mas hoje a gente conseguiu. Então, ficamos por aqui. Amanhã nós estamos de volta, desejando a todos aí uma ótima tarde. Tá aí, vem aí o Globo Esporte.